as nossas gravações de uma playlist nova. Vamos começar hoje a playlist do terceiro ano do ensino médio. Playlist esta que ela está prevista para 37 vídeos, tá? Eu estou justamente onde eu sou professor, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campo João Câmara. Eu estou com uma turma de terceiro ano e justamente essa é a minha motivação para gravar agora os vídeos do terceiro ano, que inclui os seguintes assuntos. A gente vai trabalhar no primeiro bimestre: análise combinatória, probabilidade e binômio de Newton, que são assuntos interligados entre si. Depois, no segundo bimestre, vamos trabalhar geometria espacial. E desde já adianto para os alunos que têm dificuldade em geometria plana, que comecem a assistir aos vídeos da minha playlist de matemática básica, parte de geometria plana. No terceiro bimestre, vamos falar sobre polinômios. E, finalmente, no quarto bimestre, geometria analítica. Então, essa é a previsão para esses 37 vídeos. A princípio, pode ser que mude, mas, a princípio, é esse o número que a gente está imaginando de trabalhar. Então, vamos começar aqui o nosso compartilhamento da tela. Pronto, a tela está compartilhada com vocês. E aqui, só para enfatizar, as playlists que já passaram aqui por nós, né? Já gravei outras playlists, então vamos só dar uma relembrada. Essa daqui foi a primeira playlist gravada. Espera aí que eu não estou conseguindo escrever. Deixa só a mesa aqui me responder. Pronto, agora foi. Um pouquinho lenta ela, mas vai dar certo. Então, vamos lá. Então, essa playlist aqui do primeiro ano, ela foi gravada no período de dezembro a fevereiro de 2000, começou em dezembro de 2020 até fevereiro de 2021. Essa playlist ela tem 43 vídeos. Em seguida, gravei a playlist do segundo ano. Essa aqui foi de... Eu não tenho certeza, mas acho que foi de maio a setembro de 2021, que ela foi gravada. E nós temos aqui, a primeira foram 43 vídeos, essa aqui foram 27 vídeos. Temos a terceira playlist aqui do Alicerce, que começou a ser gravada ainda em janeiro de 2021, e ela continua sendo gravada até hoje. Ela não foi finalizada ainda. Nesse momento, nós já temos nela 21 vídeos. Então, aqui os links, se você quiser acessar essas playlists. E começamos hoje a gravar essa playlist daqui do terceiro ano. Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, está aqui a nossa logo, né? Da playlist do terceiro ano. Ok? E aqui, agora, a relação de assuntos, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês poderem ler melhor. Por exemplo, aqui. Então, tá aqui a nossa playlist. Então, essa vai ser aqui a aula de hoje, ó, onde vamos falar conceitos de contagem. E, na verdade, o princípio multiplicativo já vai ser citado aqui nessa primeira aula, tá? E vamos ver quanto tempo vai gravar, vai demorar esse vídeo 1. Ok? Deixa eu minimizar. E pronto. E botar aqui a nossa primeira aula. Então, vamos lá.
Bem, esse primeiro assunto nosso, de análise combinatória, é um assunto que envolve, basicamente, se eu pudesse resumir uma palavra, o conceito de contagem. Como é que a gente sabe contar alguma coisa? Então, eu lanço, né, duas perguntas básicas a você. Você sabe contar objetos? Então, a análise combinatória vai tentar ajudar você a contar objetos. Agora, é claro que se você tem que contar objetos e o número de objetos é muito grande, pessoal, é um bom negócio você contar de um por um? Ou você possui alguma técnica, alguma forma de contar esses objetos com mais rapidez? Então, a ideia básica nossa é perceber que existem técnicas, e essas técnicas serão expostas nos vídeos que virão, né, nessa primeira aula e nos vídeos seguintes, tá? Então, vamos fazer aqui uma perguntinha a vocês. Tem aqui o bloco 1, tem aqui o bloco 2, com objetos, né? Os objetos meus são pontinhos. E eu pergunto a vocês, quantos pontinhos tem em cada bloco? Dá para perceber que nesse bloco aqui da esquerda, né? Esse bloco aqui da esquerda, tem menos objetos, né? Teoricamente seria mais rápido contar. Esse da direita tem mais objetos, teoricamente seria mais demorado contar. Agora, a maioria das pessoas, quando vai contar esse bloco 1 da esquerda, vai contar assim, né? Vai contar de um por um. Deixa eu botar aqui a caneta, botar aqui de vermelho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, contamos 8 objetos. Eu contei de um por um. Agora, se o número de objetos for muito grande a ser contado, essa contagem de um por um, ela se torna bem lenta, demorada, chata. Agora, no bloco 2, pessoal, eu tenho mais objetos. Só que os objetos estão arrumados em linhas e colunas. Nós temos 3 linhas, né? Claramente, os objetos são dispostos em 3 linhas, e um total de 6 colunas. Então, obviamente, eu também poderia contar de um por um, se eu quisesse. Poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. E chegamos à resposta que nós temos 18 objetos. Mas eu acho que vários de vocês perceberam que a gente pode usar uma operação matemática bem simples e já usadas a vocês por muito tempo, que é a operação de quê, pessoal? Operação de multiplicação. 6 vezes 3, ou seja, 6 colunas, né, multiplicado por 3 linhas, dá 18. Se eu sei a tabuada do 6, eu digo 18 com extrema rapidez, sem precisar sair contando de um por um. Então, eu posso dizer que a primeira grande ferramenta que nós aprenderemos nessa aula 1 de hoje, a contar objetos, a contar itens de um problema, vai ser usar o princípio multiplicativo. Então, se eu puder responder com rapidez, como se conta com rapidez, a resposta é usando o princípio multiplicativo. Então, nós vamos usar o princípio multiplicativo agora. E para usar o princípio multiplicativo, eu vou começar com um probleminha do cotidiano. Uma pessoa pode enfrentar uma situação dessa aqui, que é a seguinte. Um restaurante possui 4 pratos principais. Os pratos são lasanha, picanha, linguiça e frango. Esses pratos são os pratos formados por proteína, né? São 4 tipos de proteína que ele oferece. 3 tipos de carboidrato, né? Aqui o R está meio estranho, pronto. 3 tipos de carboidrato, que são arroz, feijão e batata. E 2 tipos de legumes, que no caso, tomate e repolho. Um cliente escolherá uma opção de cada grupo, ou seja, ele tem que escolher uma proteína, ele tem que escolher um carboidrato, e ele tem que escolher um tipo de legume.
Aí a pergunta que não quer calar, a pergunta central é: de quantas formas esse cliente poderá fazer? Então, a gente pode usar a seguinte ideia. Espera aí. Então, vamos usar as iniciais aqui. Lasanha, eu vou usar a letra L. Picanha, P. Epa, linguiça que eu usei a mesma inicial. Então, eu tenho que usar aqui LI para diferenciar. E frango. No outro, eu vou usar as iniciais A, F e B. E aqui eu vou usar as iniciais T de tomate e R de repolho. Então, vamos lá. Eu posso começar com lasanha, com arroz. Então, aqui deixa eu botar aqui a proteína. A primeira é proteína. A segunda é o carboidrato. Não, deixa eu botar alinhado com o que eu já escrevi aqui. Já que eu já escrevi aqui, então vamos lá. Eu posso escolher a opção lasanha, arroz e tomate. Primeira opção. Segunda, lasanha, arroz, de novo, igual ao primeiro, só que o repolho no lugar do tomate. Aí, com arroz, já foram todos fixando também a lasanha. Então, agora, em vez de pegar o arroz, eu posso pegar o feijão e ainda fixando a lasanha, como carboidrato, eu posso pegar a batata. Aí, de novo, ou tomate, ou repolho, ou tomate, ou repolho. Com isso, já tenho 6 opções. Essas 6 opções foram formadas a partir da opção lasanha. Mas eu tenho outras 4 opções. Então, eu teria mais 6 opções. 6 opções escolhendo picanha. Mais 6 opções escolhendo linguiça. 6 opções também. E, finalmente, mais 6 opções escolhendo frango. E aí é só completar. Arroz, arroz, feijão, feijão, batata, batata para picanha, arroz, arroz, feijão, feijão, batata, batata para linguiça, arroz, arroz, feijão, feijão, batata, batata para os carboidratos e, finalmente, tomate e repolho, tomate e repolho, tomate e repolho e assim por diante, né? Em todas essas opções. E aí a gente chega no total, né, pessoal? Ou seja, aqui é a primeira opção de escolha, aqui é a segunda opção de escolha, aqui é a terceira opção de escolha. E a pergunta, pessoal, quantas opções de escolha então nós temos? Respondendo a pergunta que ele fez, resposta do problema qual é? Nós temos aqui 6, mais 6, mais 6, mais 6, né? 6 mais 6, mais 6, mais 6. Que, usando o princípio multiplicativo, a gente poderia usar isso aqui como sendo 6 vezes 4. E 6 vezes 4 vai dar 24. Então, nós temos 24 maneiras diferentes de escolher o prato nesse restaurante. Agora, vale frisar uma coisa legal. Além de listar as 24 dessa forma, eu posso listar essas 24 de outra maneira. Olha que maneira também interessante. Para a proteína, deixa eu voltar aqui. Para a proteína, nós temos 4 opções. Nós sabemos que são lasanha, picanha, linguiça e frango. Agora vamos listar o carboidrato. Para o carboidrato, nós temos 3 opções. Então, eu posso pegar a lasanha com arroz, com feijão e com batata. Mas também a picanha. Com arroz, feijão, batata.
Mesma coisa com a linguiça. Arroz, feijão e batata. E, finalmente, a mesma coisa para o frango. Arroz, feijão e batata. E, finalmente, para o legume, cada opção agora quebra em 2 legumes. Quais? Feijão, desculpa, tomate, repolho. O segundo aqui, tomate, repolho. O terceiro aqui, tomate, repolho. E assim por diante, sigo e faço para todos. Se eu completar essa árvore aqui, então essa árvore vai ter um total de 24 galhos também. Então, a palavra árvore é bem interessante, né? Aqui mais 2, né? Só que os galhos aqui estão começando a se misturar. Mas seria mais 2 aqui, seria mais 2 aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, e finalmente mais 2 aqui. Ou seja, eu tenho 4 galhos partindo daqui. Olha que interessante. Das proteínas. Do carboidrato eu tenho 3 galhos. E dos legumes eu tenho 2 galhos. Tá? Só dar o zoom aqui. Pronto. Eu tenho 2 galhos. Só um instante. Pronto, apagar isso aqui. Eu tenho 2 galhos. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 dá o 2 vezes 3, o 6 vezes 4 que a gente já fez, ou seja, 24. Então, é como aqui nessa última linha aqui, eu contaria 24 galhos aqui, ao todo, partindo dessa última linha aqui. Então, a gente chama isso de, por causa dessa palavrinha, galhos, né? Assim, a gente está pensando numa árvore, né, pessoal? Então, a gente chama isso aqui de árvore de possibilidades. Então, você pode listar opção a opção, como eu fiz na primeira solução. Pode listar galho por galho na segunda opção aqui da árvore. E pode fazer essa continha aqui, que está profundamente relacionado com essas duas soluções. Então, é isso, galera. Vamos tentar agora pensar dessa maneira, tá? Ó, um problema parecido aí de novo, ó. Que a gente vai pensar de uma maneira muito parecida. Como é que seria? Um garoto está diante do seu armário de roupas e percebe que possui 6 camisas. Aí eu identifiquei as camisas com as letras de A até F. E 4 bermudas que foram identificadas com as letras de G até J. De quantas maneiras ele poderá se vestir? Então, se eu escolher a camisa A, ele pode pegar 4 bermudas diferentes. G, H, I e J. Se eu pegar a camisa B, ele pode também pegar 4 bermudas. G, H, I, J. Então, é a mesma coisa com a C, a mesma coisa com a D, a mesma coisa com a E, e, finalmente, a mesma coisa com a F. Então, agora, eu estou misturando a árvore, não estou misturando, talvez, as duas primeiras soluções. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar é que eu tenho aí 6 blocos, em cada bloco, 4 galhos. Ou seja, se eu tenho 6 blocos e 4 galhos, qual é o total de possibilidades aqui, pessoal? Não é difícil perceber que nós, novamente, podemos fazer aqui 6 vezes 4. E, mais uma vez, estamos fazendo a multiplicação do número de camisas, de um número dado pelo enunciado, por outro número dado pelo enunciado, que representa as opções que o problema dispunha. Agora, vamos parar a pensar um pouquinho. Se, em vez de um armário de uma pessoa normal, fosse um armário de uma empresa, em vez de lá 6 camisas, tivessem 46 camisas. E se, em vez de 4 bermudas, tivessem 39 bermudas. Fazer a árvore, nesse caso, obviamente, dá muito trabalho. Listar caso por caso também vai dar muito trabalho. Mas o princípio multiplicativo, nesse novo problema, vai continuar sendo o número 46
vezes o número 39. Então, o problema se resume a resolver uma conta de multiplicar, né? Quanto dá 46 vezes 39? Fazendo a conta, 9 vezes 6, 54, vai a 5. 9 vezes 4, 36. E 5, 41. Agora, a segunda linha aqui, o da dezena, 3 vezes 6, 18. Vai a 1. 3 vezes 4, 12. 1, 13. Somando isso aqui, vai dar 4 aqui, vai dar 9 aqui, vai dar 7. Então, nessa empresa, eu vou ter 1.794 maneiras diferentes de me vestir. Já na minha casa, eu só teria 24 opções, já que eu só disponho de 6 camisas e 4 bermudas. Ou seja, o que eu quero mostrar é que o princípio multiplicativo vai ser usado para número pequeno e vai ser usado para número grande. Outra coisa interessante que pode ser comentada é que tem conceitos básicos nesses dois problemas que eu acabei de dar, que é o conceito de grupo e que é o conceito de elemento. A palavra-chave dos problemas de análise combinatória se refere a essa frase aqui. Um grupo é formado, formado, sem esse S aí, é formado por elementos. Então, vamos relembrar agora o problema lá da proteína, do carboidrato. Quem era o grupo formado? O grupo formado lá por nós era... Deixa eu só botar aqui a caneta, pronto. O grupo formado era um grupo formado por uma proteína, um carboidrato e uma verdura, um legume. Ou seja, na verdade, o grupo era formado por 3 elementos. Olha, então, a palavra grupo, né? E elemento. E quais são os elementos que eu tinha? Eu tinha lá 4 proteínas, eu tinha 3 carboidratos e eu tinha 2 legumes. Ou seja, eu tinha um total aqui de 9 elementos, embora com naturezas diferentes, né? Mas eu tinha um total aqui de 4 mais 3 mais 2 dá 9. 9 elementos. Agora, o meu grupo era formado por 3 elementos. No problema 2, no problema da roupa, lá eu tinha um grupo formado por, obviamente, o problema não falou claramente, mas a gente sabe quando eu perguntei quantas maneiras ele pode se vestir, quando eu faço essa pergunta, fica implícito que eu me visto usando uma camisa e uma calça. É claro que, eventualmente, se tiver frio, você pode até pensar em usar mais de uma, mas você sabe que a maioria das pessoas, isso fica implícito no problema. Então, essa é uma grande dificuldade dos problemas de análise combinatória. Você precisa ler o texto e interpretar. Essa informação desses números aqui, de uma calça e uma camisa, não foi dado. E você tem que interpretar que ele estava envolvendo isso, porque se vestir implica em escolher uma camisa e uma calça. Os elementos são as 6 camisas e as 4 calças. Ou seja, no meu problema tem um total de 10 elementos, embora de naturezas distintas. Então, na verdade, todo problema de análise combinatória faz a pergunta de quantos grupos... Opa, voltando. Quantos grupos posso formar? Sempre a pergunta da análise combinatória vai ser essa. Quantos grupos posso formar? Embora ele não precise usar a palavra grupo. Eu estou usando grupo agora justamente os quantos grupos, desculpa, posso... Deixa eu apagar aqui. Quantos grupos posso formar? Essa é a pergunta que eu posso fazer em todo problema de análise combinatória. A pergunta vai ser essa: quantos grupos posso formar? E é claro que vai depender dos detalhes, da natureza do grupo formado. E quem são os elementos que eu posso usar para construir esses grupos? Então, cada problema vai ter sua peculiaridade, mas em todos eles eu posso fazer essa pergunta. Então, na hora da prova, todas as questões, na prática,
envolvem essa pergunta aqui. Quantos grupos posso formar? E para treinar, para testar esse conceito que eu acabo de falar, vamos dar mais um problema, tá certo? Para a gente finalizar a nossa aula, né? E deixar claro o uso do princípio multiplicativo, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O problema 3. Ele diz, quantos números de 2 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7? Então, você pode escolher qualquer uma das 3 maneiras que eu escolhi anteriormente. Ou seja, fazer de um por um, fazer a árvore ou fazer o princípio multiplicativo. Vamos fazer aqui os 3, fazendo de um por um. O primeiro número que eu posso formar é o número 34. O próximo é o 35, o 36, o 37. Todos eles têm 2 algarismos, conforme foi pedido. E esses algarismos são distintos. O 3 é distinto do 4. Essa palavra distinto tem que ser obedecida. Mas isso começando com o 3. E começando com o 4. O 43, o 45, o 46 e o 47. Começando com 5. O 53, o 54, o 56 e o 57. Começando com o 6, o 63, o 64, o 65 e o 67. E, finalmente, começando com o 7, 73, 74, 75 e 76. Então, ficou fácil contar, né, pessoal? Agora, como eu organizei, botei ele alinhados em linhas e colunas, eu já vou pular logo para o princípio multiplicativo, né? Nós temos 4 fileiras de 5, né? Então, nós temos 4 vezes 5. Aí, é comum a gente, quando vai resolver o problema, usar tracinhos, tá? Botar aqui tracinhos. Então, essa primeiro tracinho aqui corresponderia à dezena. Esse segundo tracinho aqui corresponderia à unidade do meu número de 2 algarismos. Então, a natureza do meu grupo. Então, quando eu pergunto quem é o meu grupo nesse problema, então vamos lá. O meu grupo nesse problema é um número de 2 algarismos. Não fui eu que determinei, foi o problema que determinou. E quem são os meus elementos? Os meus elementos são os 5 algarismos dados. Quem são esses 5 algarismos dados? O 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, usando o princípio multiplicativo, a gente bota o número 4 aqui. De fato, desculpa, o número 4 não, voltando. O número 5 aqui, porque nós temos 5 dezenas, 5 números, 5 algarismos, 5 elementos que podem ocupar a dezena. E, a princípio, também seriam 5 números aqui. Só que, como ele falou a palavra distintos, vocês percebem claramente que o número usado na dezena não pode ser repetido na unidade. Então, na verdade, eu só tenho 4 opções para a unidade. Eu não tenho mais 5. Veja que em todos os casos, embora seja até opções diferentes, mas em todas elas só tenho 4 opções. Então, eu faço 5 vezes 4. E 5 vezes 4 vai dar 20. Então, a resposta a esse problema é isso. Eu posso formar 20 números diferentes. Aqui eu listei de um por um. Aqui eu usei o princípio multiplicativo. E a terceira opção seria fazer a árvore, né? O 3 manda para quem? Para o 4, para o 5, para o 6 e para o 7. O 4 manda para quem? Para o 3, para o 5, para o 6 e para o 7. O 5, pronto, e faço isso com todos. O 3, para o 4, para o 6 e para o 7. O 6. 3 para o 4, para o 5 e para o 7. E, finalmente, o 7. O 3, o 4, o 5 e o 6. E aqui nós temos a árvore, a terceira solução possível é usando a árvore de possibilidades. Então, essa função da árvore de possibilidades, vocês vão ver que ela vai ser muito útil no assunto seguinte, quando a gente for falar de probabilidade, tá? A gente vai falar árvore de probabilidades, que vai ser essa mesma ideia que eu usei aqui na hora de construir todas as opções do meu problema. Agora, se o problema mudasse um pouquinho, pessoal,
e eu tirasse essa palavra daqui do problema. Se não tivesse a palavra distintos, que é o problema aqui de baixo. Quantos números de 2 algarismos eu posso formar? Eu posso formar com os algarismos 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu poderia fazer daquelas 3 maneiras diferentes, só que eu só vou usar agora a maneira mais rápida, que é usando o princípio multiplicativo. Cada tracinho desse vai corresponder a cada elemento que meu grupo possui. No meu caso, o grupo é um número de 2 algarismos. Esse número de 2 algarismos obrigatoriamente possui uma dezena. E esse número de 2 algarismos obrigatoriamente possui uma unidade. E aí eu pergunto agora, os algarismos não precisam ser mais distintos, pessoal. Então, eu tenho 5 opções para a dezena, novamente, mas como não precisa ser distinto, então eu continuo a ter 5 opções para a unidade. Ou seja, total de 25 números. Ou seja, 25 grupos formados a partir desses 5 elementos. E sempre a pergunta da análise combinatória vai ser essa. Quantos grupos posso formar? A resposta: 25. Quem são esses 25, pessoal? São aqueles 20 anteriores que a gente listou no programa passado, mais os algarismos que têm, mais os números que têm algarismos repetidos. Quem são eles? O 33, o 44, o 55, o 66 e o 77. Então, é isso, pessoal. E 20 mais 5 vai dar 25. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que o princípio multiplicativo é muito forte. E a gente vai usar ele muito a partir de agora, mesmo em ideias mais elaboradas. Quem é meu aluno, qual vai ser a sugestão que eu vou dar agora? Óbvia, né? Eu disponibilizei para os meus alunos a apostila de combinatória, que ela acaba de aparecer aqui na nossa tela. Então, é uma apostila com 25 páginas, ela vai servir para durante mais ou menos 5 semanas. Então, na aula de hoje eu falei, você já tem condições de fazer pelo menos as 5 primeiras páginas dessa nossa apostila, tá? Então, aqui eu comento o que é análise combinatória, quais são os conceitos básicos, como é que você conta, como contar, então essa ideia da organização na hora de contar. Aí falo do princípio multiplicativo, bastante importante, que basta multiplicar os elementos que vão formar o nosso grupo, né? E aí, essa apostila, ela apresenta, acho que, 5 problemas resolvidos. Então, sugiro que vocês vejam esses 5 problemas. E alguns com ideias diferentes das que eu lancei agora, tá certo? Então, recomendo que vocês vejam esses 5. E, principalmente, esse aqui da quinta página, que é um problema aqui com restrição. Porque aí começa a ficar um pouquinho mais interessante, um pouquinho mais elaborado o problema de formação dos grupos, já que o problema possui na sua natureza, na sua essência, uma restrição, tá? Na próxima aula, vamos falar do princípio aditivo, ó, que vem aqui, ó. Depois vamos falar de fatorial, vamos falar dos arranjos, das combinações, das permutações. Se eu não estiver enganado, estão previstas, acho que 8 aulas para combinatória. Então, essa apostila inteira já abrange tudo. E agora, o que é que eu recomendo para vocês? Olha aqui, galera. Na apostila, nós temos aqui a lista de exercícios 1, que eu chamaria de nível básico. E tem um total de 26 problemas. 26 probleminhas aqui que vocês podem fazer. Termina aqui, ó. Começa aqui, ó. Começa aqui no problema 1, ó. Aí vai aqui e até aqui. Sugiro fazer. Pessoal, esses exercícios têm resposta, hein? Olha aqui. Tem resposta. Quando vocês tiverem craques, aí eu vou pedir que vocês tentem fazer depois a lista de exercício 2, que tem um nível mais avançado, que é um total de 14 problemas e que também tem respostas. Mas esse, no momento, não. Então, a princípio desses 26, embora eu possa ter alguns até mais com a ideia que não é tão simples como a que eu apresentei na aula de hoje, mas vale a pena tentar, ok? Que já entra no coração do nosso assunto, que é como contar. Como é que eu conto
as opções de um problema, tá certo? Então é isso, galera. Fizemos a nossa primeira aula gravada. Espero que eu tenha sido claro na minha comunicação, ou seja, que vocês consigam ter entendido, né, a ideia básica do princípio multiplicativo. Nas próximas aulas, vamos falar dos... A gente sabe que tem 4 operações básicas, né? Adição, multiplicação, subtração, multiplicação e divisão. Então, a gente vai falar dos princípios que usam as outras operações, ou seja, o princípio aditivo, que usa adição, vai ser na aula 2. Vamos falar do princípio subtrativo, que usa subtração, vai ser na aula 3, junto com o princípio divisivo, que eu também vou apresentar na aula 3, tá certo? Então, é essa a nossa previsão agora. A aula 1 hoje, falamos do princípio divisivo, do multiplicativo, na próxima o aditivo e na aula 3 o subtrativo e o divisivo. Então, essa foi a ideia geral da nossa aula. Espero que eu tenha conseguido, né, me comunicar com vocês, ter sido claro. E a previsão é de 37 vídeos nessa playlist inteira. E os meus alunos sempre terão essa oportunidade de, antes da aula presencial, poderem assistir esse vídeo aqui, que já deve dar algum tipo de esclarecimento sobre a matéria. Um grande abraço, valeu pela audiência de vocês e aguardo vocês fazendo a nossa apostila, tá certo? Um grande abraço e até o vídeo número 2. Valeu, galera!